Câmara dos Vereadores coloca em votação e discussão um projeto de lei número 3, que acrescenta dispositivo no Código de Posturas do município. E morador fala sobre problemas com transporte escolar para o bairro do Sobradinho. Nesta última terça-feira, dia 21 de maio, em sessão ordinária da Câmara Municipal de Santo Tomé das Letras, o presidente da Câmara, Sr. Ariel de Souza, colocou em discussão um projeto de lei número 3. Matéria da ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 3 de 2013, que acrescenta ao dispositivo ao Código de Postura do município para proibir o abandono de veículos nas vias públicas. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto em questão. Projeto de lei número 3/2013 acrescenta dispositivo ao Código de Postura do município para proibir o abandono de veículos nas vias públicas. Faço saber que a Câmara Municipal de São Tomé das Letras aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 4º. Fica acrescido ao artigo 34A a Lei Municipal número 712/1994, que institui o Código de Postura do município com a seguinte redação. Artigo 34A. Fica expressadamente proibido o abandono de veículos, carcaças, chassis ou quaisquer outras partes de veículos em vias e logradouros públicos. Parágrafo 1º. Considera-se abandono de veículos que se encontra estacionado no mesmo local da via pública por mais de 30 dias consecutivos, com sinais exteriores de abandono e impossibilidade de ser conduzido com segurança pelos seus próprios meios. Parágrafo 2º. Para os efeitos desta lei, equiparam-se a veículos, a carcaça, chassis ou quaisquer outras partes de veículos que estiverem abandonadas em qualquer locadouro público. Parágrafo 3º. Na transgressão desse artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Primeiro, quando for possível a identificação do proprietário, este será notificado para retirar o veículo ou objeto equivalente da via pública no prazo máximo de 10 dias. Número 2. Não sendo atendida a notificação, será aplicada multa prevista no artigo 35. 3. Não sendo possível a identificação ou não sendo atendida a notificação de que se trata do inciso 1º, o veículo abandonado será apreendido pela fiscalização municipal e somente será entregue ao proprietário mediante comprovação da propriedade e pagamento das multas e diárias de permanência do bem, se for o caso. Inciso 4º. Não sendo reivindicado o bem no prazo de 30 dias, será alienado pelo município. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. São Tomé das Letras, 6 de maio de 2013, Geraldo Ferreira, vereador. Justificativo. Projeto apresentado tem como fundamento a necessidade de responsabilizar os donos de veículos quanto ao abandono destes em locais públicos, pois tal comportamento faz do objeto abandonado um criadouro de insetos, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de transformar-se em um transtorno para os moradores próximos aos transeuntes. São Tomé das Letras, 6 de maio de 2013, Geraldo Ferreira. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente do CODEMA, Sr. André Barat, ocupou a tribuna e falou sobre a necessidade de publicação do decreto do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Gostaria de colocar em discussão aos senhores vereadores um caso especial em caráter de urgência. A necessidade de publicação do decreto de criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que, uma vez criado, possibilitará que dinheiro de multas e compensações ambientais possam ser dirigidos para o município. Sem esse fundo, não temos como receber esses valores que
que podem ser aplicados no município na área do meio ambiente. Passamos 2 anos tentando com o antigo prefeito e não conseguimos. Agora já faz 5 meses e ainda não conseguimos esse decreto. Isso é muito importante. A lei já foi criada, é a lei número 1287 de 2011. Ela foi proposta na época pelo vereador Ratinho, que representava essa casa no CODEMA. Agora só falta o decreto de lei e a vontade política para fazer com que este fundo exista e a gente possa angariar esses fundos para o CODEMA. Para o fundo, quer dizer. Esse fundo será gerido entre representantes do CODEMA, Executivo e Legislativo. Em seguida, ele falou também sobre o problema que estão enfrentando com o loteamento localizado atrás do campo de futebol. Também salienta a importância de debater nessa casa um sério problema que estamos enfrentando, referente ao loteamento da construtora d'água, que se situa atrás do campo de futebol. Está clara a situação de irregularidade do projeto, que coloca como doação a área do campo de futebol e do asilo, como se tivesse sido doado pelo empreendimento. É de conhecimento de todos que o campo de futebol já existe há muitos anos, assim como aquela área do asilo. Além de outros entraves jurídicos que também existem nessa situação e técnicos também. A Prefeitura, através do Departamento de Obras, tem que se posicionar se essa obra está com irregularidades ou não. Se ela está com irregularidades, tem que ser embargada até que se resolva isso. Né? Por mais uma vez, senhoras, o CODEMA está fazendo o que o Executivo tem o dever de fazer. Por quê? Porque existe um processo no CODEMA pedindo a liberação do corte de árvores daquele local, para dar sequência à construção do loteamento. A posição do CODEMA é de não liberar enquanto essa questão jurídica não ficar clara e resolvida. A gente não tem como liberar algo que possa estar de inconformidade com a lei, até a própria lei de loteamento. A Prefeitura tem que se manifestar, tem que se manifestar a esse respeito, dar um parecer da legalidade ou não daquele empreendimento, e apenas irregularidades deve paralisar aquela obra, até que fique resolvido. Peço aos senhores também, vereadores, que discutem sobre essa questão, que é muito importante, ou seja, estão doando algo que é do próprio município, e tomem um posicionamento e cobrem a postura da Prefeitura. E o que não podemos permitir é que a situação se torne uma negociata de interesses. Tem que seguir a lei, que assim seja feito. Essa casa já fez um pedido, um ofício, solicitando esse decreto para a prefeita. Foi um ofício até que nós já tínhamos conversado. Eu mandei esse ofício aqui solicitando para tomar medidas que pudesse adiantar esse processo aí. Dando sequência à ordem do dia, o morador Júlio César ocupou a tribuna e pediu um parecer aos vereadores sobre a questão do corte do transporte escolar do Sobradinho. Boa noite a todo mundo. Então eu venho aqui falar sobre uma transferência de várias pessoas que teve os filhos transferidos da escola daqui para Sobradinho, entendeu? E é sobre o ônibus que vai ser cortado e vai ter aí um processo de pagar uma van para isso. E eu queria saber sobre os vereadores aí o que vai ser tomado de providência, porque na escola daqui do município nosso, na cidade de Santo André, está muito difícil uma criança estudar agora, a bagunça que está ocorrendo no colégio. Então muitos pais transferiram seus filhos para Sobradinho, onde tem uma regra melhor e o ensino está até mais avançado que aqui. Então a gente gostaria de saber sobre esse ônibus que vai ser cortado. E se não for cortado, o ônibus de levar até a escola de Sobradinho, não até uma fazenda que tem ali, que eu acho que é de João Cota, então, e daí as crianças ficarem esperando. Eu acho que também é um absurdo uma criança ficar ali meia hora esperando, para depois vir um outro ônibus, trazer eles para dentro da cidade. Ia falar também sobre a segurança pública de Santo Tomé, mas é uma comédia, não vou nem falar sobre isso, que é uma comédia mesmo. Né? Então é só sobre isso daí, para ver qual a providência que pode ser tomada. Em seguida, o vereador Dimão Medeiros ocupou a tribuna e falou sobre a questão da educação e foi aplaudido quando disse sobre o problema do tráfico de drogas na escola. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa do qual eu cumprimento os demais vereadores. Senhor Júlio, é interessante a sua colocação.
referente à desordem e à desorganização da nossa escola estadual José Cristiano Alves. No mês de março, se não me engano, eu e o Ariel, nós estivemos lá numa visita, no intuito de querer ajudar a escola, de querer disponibilizar as nossas forças em prol, da organização, visto que a violência tem imperado ali dentro, visto que é vergonhoso o estado que a escola se encontra. Porém, nós encontramos uma resistência da parte da diretora, que salientou que a situação está sob controle que nós perdemos há muito tempo. Também da cidade nós perdemos o controle, há 12 anos nós estamos sem controle, 12 anos e 5 meses sem controle, e se a gente não tomar uma posição, o trilho continua. A gente está na hora de frear, realmente brincar, tomar uma postura, uma atitude. Senhor Júlio, nós vamos estar procurando o executivo para a gente resolver o mais rápido possível essa situação do transporte. Mas o mais importante é que nós juntemos nós, poder público, poder legislativo, poder executivo e a população da cidade, e vamos juntos tentar resolver a situação para não haver esse êxodo, essa migração de alunos daqui para lá, que não há necessidade, visto que nós temos uma escola aqui, mas também uma escola na situação que está, ninguém merece estudar ali dentro, Não tem dignidade, não tem ordem, tráfico de drogas dentro da escola, polícia dentro da escola. Eu vejo que passou da hora. Dando sequência, o senhor Elcio Luiz Maciel ocupou a tribuna e voltou a falar sobre uma possível fraude na licitação. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. O assunto que me traz aqui já é um assunto requentado, mas precisa ser esclarecido. Eu trouxe aqui, meados de abril, uma denúncia sobre fraude em licitação para a contratação de assessoria jurídica e pagamentos indevidos. Eu vou esclarecer por tópicos. A fraude em licitação, ela configura-se no fato de o assessor jurídico de então participar da comissão de licitação, elaborar o projeto básico, elaborar o edital de licitação, tal qual um pijama que só nele se encaixava, participar da licitação e vencê-la, sendo que há impedimento claro na lei de licitação que aquele que da comissão de licitação participa não pode participar do certame. Esse é o detalhe da fraude em licitação, ou seja, foi uma licitação feita de encomenda, desenhada por ele, para só nele encaixar. Primeiro dado. Segundo dado, além da fraude em licitação, o contrato que dessa licitação derivou também ofende a legalidade, lesa os cofres públicos. Por quê? Primeiro, esse senhor foi contratado para dar assessoria jurídica remota a essa casa. Pergunta aos senhores presentes: é possível e é factível assessoria jurídica remota? Pergunto-lhes, mais ainda acrescentando a pergunta: num dia de votação, num dia de sessão na Câmara, esse senhor que, como eu, possui tão somente 2 ouvidos, uma boca, como ele daria assessoria jurídica a 9 vereadores por telefone? Porque é isso que ele se propôs. Acrescento-lhes: até a minha denúncia, esse senhor sequer havia aparecido nessa casa, mas havia recebido perto de R$8.000. Após a minha denúncia, esse senhor magicamente mudou de comportamento. Ora, a sua mudança de comportamento não é senão a confissão de que seu comportamento anterior era equivocado, inadequado e lesivo. Esse é um dos dados. Segundo, eu apresentei a essa casa diversos editais de concurso público realizados por várias câmaras municipais em diversas regiões desse país, que, pelo valor pago, pela não prestação de serviço que esse senhor estava recebendo sem prestar, e agora, inclusive, finge prestar, e eu vou demonstrar como é o fingimento, inclusive ele sabe, e ele tem o direito, se a sua honra e imagem estiver atingida, que ele me acione judicialmente. Eu boto em risco a minha pessoa se ele botará na dele. Então, acontece o seguinte: eu demonstrei que havia editais de contratação de advogados para assessoria jurídica de várias câmaras em vários locais do país, pelo valor que ele recebe por prestação presencial de 20 horas semanais. Ou seja, essa pergunta já foi feita aos vereadores: assessoria presencial é assessoria ou assessoria remota é assessoria?
Detalhe, eu quero perguntar-vos o seguinte: agora há pouco foi aprovado aqui nessa casa um projeto de lei. Pergunto aos senhores vereadores: foi consultado o assessor jurídico sobre esse processo? Sobre esse projeto de lei? Ou seja, restou prestada assessoria jurídica sobre esse projeto de lei? Fazendo uma pergunta? Sim. Sim. Então, a assessoria de nada vale desse senhor, por quê? Porque é inconstitucional avançar sobre a propriedade. Existe lei que disciplina o avanço sobre a propriedade, o avanço do poder público sobre o domínio privado. Esse projeto nada vale. Então, jamais pode o município, 30 dias após, adquirir a propriedade e alienar esse bem. Ou seja, é uma vergonha essa assessoria jurídica. É um vexame, é um escracho apropriar-se de bem público. Esse senhor que disse ser assessor jurídico, na verdade, a grande especialização dele é montar licitação, tal qual o pijama que nele se encaixa. Vou acrescentar um detalhe. Esse senhor, no instrumento de contratação, disse que ele está obrigado a disponibilizar um profissional do seu escritório com qualificação de pós-graduação, adversário ou qualquer coisa que o valha. Esse senhor disponibilizou o senhor Valdir para a assessoria, que não preenche o requisito. Bom, os vereadores aqui assim disseram, que o consultaram. E nesse período que esse senhor recebeu próximo de R$8.000, ele atendeu, dizem, ou seja, os vereadores tiveram coragem de dizer que acessaram 30 vezes por telefone. 30 telefonemas, R$9.000, é vergonhoso. Eu não vou nem ocupar todo o tempo que me é dado aqui, porque não há muito mais a dizer. É uma vergonha. Tá? Eu me quedo, olha, eu tenho vontade de abandonar essa casa, não vou fazer em respeito aos demais. Obrigado. Em seguida, o senhor presidente da Câmara se pronunciou a respeito. Falar sobre a história que aconteceu aqui, contar o trâmite dessa situação, por ser presidente dessa casa, e como pessoa também, que a pessoa denunciante está falando também da minha pessoa. Então, o que aconteceu foi claro, na legislatura passada. Nós tivemos o assessor jurídico passado, nos instruiu, sabendo, parabenizo ele, porque tinha sido contratado por inexigibilidade as assessorias, e ele instruiu que o Ministério Público está entendendo melhor uma licitação. Então, ele, que era o assessor jurídico, propôs a essa casa que fizesse essa licitação. E os vereadores da época, o presidente Claudinei e mais demais vereadores, acatou isso e solicitou essa licitação com aval de nós vereadores, sem exceção. Nós sabíamos da licitação, nós estávamos a par disso, foi colocado para a gente, vai ter uma licitação, no contrato de licitação já teria uma cláusula que, se a gente não quisesse o resultado dessa contratação, a gente poderia barrar isso. Então foi licitado, o processo correu por necessidade. Então eu acho que havia uma necessidade. Se a gente pegasse esse processo dia 2 de janeiro e desse continuidade a isso, nós teríamos mais ou menos 40 dias para fazer a abertura desse processo. E com a abertura desse processo por 40 dias, nós teríamos 40 dias sem uma assessoria jurídica, ou talvez um contrato de 40 dias. Mas não porque fazer uma licitação antes, né, que já caberia uma assessoria jurídica, no caso nosso foi aberto no dia 4, então nós ficamos 2 dias sem assessoria jurídica. Né? Foi levantado algumas questões, que o assessor jurídico passado e assessor nosso hoje, doutor Adailton, e a empresa Liz Gomes, ele era participante da comissão de licitação. Veja bem, meus caros amigos, colegas, povo de São Tomé. Imagino, o mais leigo advogado, ele nunca ia participar de uma comissão de licitação. Até eu, que não tenho técnica nenhuma, eu não ia participar de uma comissão de licitação, sabendo que eu tinha interesse em participar da licitação. Então, o mais leigo advogado, ou a mais leiga pessoa,
não participaria. Então o que ele falou não é verdade. Não participar da comissão de licitação. A licitação foi feita pela Secretaria da Câmara. Alguém tinha que fazer a licitação. Alguém tinha que fazer. Não teria não poderíamos contratar outro advogado para fazer a licitação. Então, pensa, um caso que eu estou dizendo, né? Outro caso, o denunciante diz que o nosso advogado não tem qualificação. Nós trabalhou aqui 4 anos, o advogado assessor nosso hoje. Não tivemos nenhuma reclamação de nenhum vereador. Você está colocando o nome de 9 vereadores como inúteis em falar que a assessoria não tem técnica. A assessoria que prestava essa casa não tem qualidade. Então são 9 vereadores da legislatura passada e 9 vereadores dessa legislatura eleitos pelo povo da sua cidade, que você tanto defende, que você está denegrindo a imagem de cada um que votou nessas pessoas que o representam. No momento em que você diz que a assessoria jurídica presente agora, não está sendo presente, não está aqui, eu acho que você está dizendo a presença física. Eu já me responsabilizei perante vocês aqui, perante os vereadores, desculpa, e agora vou me responsabilizar, não 100%, mas o doutor Adailton, nosso advogado, a empresa Bis Gomes, não veio aqui fisicamente durante um período, sim, mas por falta de solicitação de nós vereadores. E eu, como presidente da Câmara, eu coloquei isso, me responsabilizei por isso, por uma falta de demanda no nosso município. Então, eu não entendo efetividade, presença. Eu entendo efetividade quem sabe trabalhar, quem trabalha em cima dos preceitos da lei, quem trabalha em cima de que o povo precisa, do que a Constituição necessita. Então, meus caros companheiros, foi levantada uma denúncia, a gente acatou a denúncia. Eu queria ser bem claro, se essa denúncia, já falei na reunião passada, alguns aqui estavam presentes, alguns viram um vídeo pela internet, e se o denunciante entende que houve irregularidades, igual ele acabou de dizer novamente, que tem irregularidades, que continue, que faça valer isso, que faça sua denúncia ao Ministério Público. Nós vamos nos responsabilizar por todos os atos que nos cabem. Nós não estamos fugindo de problema nenhum. Nós estamos aqui como pessoas que têm integridade. E eu me considero, você pode perguntar em qualquer lugar, e todos os vereadores, eu me considero como uma pessoa que eu não faria nada que prejudicasse essa casa e o povo de São Tomé, porque eu acredito nesse povo, diferente do nosso denunciante. O senhor tem como provar? Onde está a técnica do senhor que agora acabou de aprovar um projeto que não eu queria te falar uma coisa, você teve o seu espaço. Não, o senhor também está tendo para falar. Você teve o seu espaço, você teve o seu espaço, eu queria que você deixasse terminar a falar. O senhor não me deixou falar na vez passada. Num gesto antidemocrático e tirando. Mas eu não deixei você falar agora. Então você está. Olha para você ver, senhores, como que ele está colocando. Ele está fazendo um debate, fazendo um júri dessa casa. Fazendo aqui o júri dessa casa. Por quê? Porque está colocando uma denúncia, um réu, e vocês aqui, povo de São Tomé, como juízes. E isso, o que é? É política. É política. Porque quem são juízes? Quando vocês são juízes, são horas que vocês sentam numa urna eletrônica ou urna qualquer e escolhem seus representantes. Então, ele está aqui denegrindo a imagem política das pessoas que estão aqui dentro dessa casa.
Senhores, pensem bem, analisem bem qual o julgamento vocês fazem. Então, eu queria aqui colocar uma pedra nessa situação. Espera só um minuto. Colocar uma pedra nessa situação, que o denunciante faça a denúncia, o órgão que cabe a ele, e a gente vai responder. Eu queria aqui colocar uma palavra de uma escritora muito famosa, chamada Clarice Lispector. Não importa se fazemos certo ou errado, as pessoas sempre vão encontrar motivo para nos criticar. Então, senhores aqui presentes, povo de São Tomé, as pessoas todas que têm a oportunidade de nos ouvir nesse momento, que faça o seu julgamento e a sua consciência lúcida e honrada separe o que são dignos e coerentes daqueles que defendem seus próprios interesses. Muito obrigado. Na sequência, o vereador Dimon Medeiros também se pronunciou sobre o assunto. Mais uma vez, boa noite a todos. Visto sobre as palavras do Ariel, seu presidente, e as palavras do advogado Elcio, eu, Dimon Medeiros, como me propus na semana passada, e já tenho esse pensamento comigo, de que se existem denúncias, os fatos têm que ser apurados. É a minha concepção de legitimidade, de transparência. E quando foi colocado semana passada que eu não deveria tornar público a minha posição diante destes fatos, eu me senti ofendido. Por quê? Quando eu trago e faço uso da tribuna com as minhas palavras, eu quero deixar ao povo de São Tomé das Letras os meus sentimentos de quem votou, daqueles que acreditam no meu trabalho, no nosso trabalho, e a minha posição em relação ao social, em relação à responsabilidade que eu tenho com vocês. Senhor presidente e senhores demais vereadores, mais uma vez eu afirmo, não estou julgando, não tenho qualidades técnicas nenhuma, não sou um advogado, não sou doutor em direito, para acusar ou apontar a Liz Gomes e o processo de licitação. Mas eu pude observar que, visto as denúncias, é de extrema importância e necessário levarmos ao Ministério Público para que o mesmo faça a apuração do caso e, decorrente a resposta do Ministério Público, nós iremos tomar uma posição coerente, sincera e transparente, que o povo da cidade tem o direito de saber todos os trâmites que acontecem aqui dentro, tudo que se passa dentro desta casa é que diz respeito ao povo, a nossa casa, a nossa rua, que diz respeito a mim e a sua família. Então isso é direito de todos saberem, de todos ouvirem, e eu também me proponho a estar junto ao Ministério Público. Procurei o Tribunal de Contas do Estado esses dias, procurei ali um dos conselheiros do Tribunal de Contas, ele não pôde me atender por telefone. Estou tentando agendar uma consulta, estou tentando agendar um momento com ele, para eu poder levar esse processo de licitação, porque desde sempre, desde a minha campanha do pleito eleitoral, eu tenho comigo que este povo de São Tomé das Letras merece respeito. E se a coisa está de maneira errada, nós temos que consertar. Visto que a coisa não está de maneira errada, eu mudo a minha posição. Mas hoje, diante da denúncia, eu sou a favor de que o Ministério Público apure o mais rápido possível e que nós tomemos a nossa posição referente ao caso. São as minhas palavras, o povo de São Tomé merece. Dando sequência à ordem do dia, o assessor jurídico da Câmara Municipal, Dr. Adailton Gomes, ocupou a tribuna para se defender da denúncia. Eu, sinceramente, não gostaria de ocupar esse espaço da tribuna para tratar de assuntos desse tipo. Eu acho que essa tribuna é extremamente importante para a cidade, para a Câmara, para tratar dos assuntos próprios da cidade, dos problemas da população, das soluções, dos projetos. Mas a circunstância não me dá outra alternativa
né, uma vez que eu estou sofrendo publicamente calúnias em virtude de uma determinada denúncia, eu não posso me omitir de novamente voltar aqui para fazer alguns comentários. Bom, vamos por partes. Em relação às acusações do Sr. Elcio, primeira questão, fraude em licitação. Isso é uma denúncia grave. Denúncia grave, é um crime previsto na lei do MAB e nós vamos tomar providência em relação a isso. Pode ficar tranquilo. Quero dizer que, em relação ao segundo ponto, da efetividade, né, antes de mais nada, quero dizer que eu já trabalhei em várias câmaras, presto serviço para várias câmaras, a Liz Gomes, e eu, pessoalmente, como assessor jurídico e como sócio da Liz Gomes, e eu nunca vivi uma situação dessa, presidente. Em 12 anos trabalhando, sempre a gente teve o nosso trabalho reconhecido pelas câmaras, inclusive aqui em São Tomé das Letras. Confesso que aqui vem sendo um dos lugares onde eu tenho mais satisfação de trabalhar, por ver, tanto no mandato passado quanto no atual, o envolvimento, o interesse dos vereadores em trabalhar pela sua cidade, em fazer as coisas corretamente. Então eu fico bastante chateado de que tenha acontecido essa situação exatamente aqui. Trabalho com outras câmaras, nunca vivi uma situação dessa. Isso me deixa bastante triste, mas por outro lado, esse trabalho prestado, tanto aqui quanto nas outras cidades, tá? O currículo que nós temos e as referências que a empresa tem e que eu tenho certeza que os vereadores e qualquer um que procurar investigar sobre o nosso passado, sobre a nossa idoneidade, honestidade, vai saber perfeitamente quem nós somos e a seriedade do nosso trabalho. Então, quando questiona efetividade, vamos ver como é que é esse contrato que a Liz Gomes tem com a Câmara. É um contrato de 12 meses, decorrente da licitação que foi feita, em que prevê 2 visitas por mês e o atendimento integral por telefone, e mais do que isso, porque consultoria jurídica não é só atender consultas, envolve a assessoria, que é um trabalho feito em escritório, de pesquisa, de elaboração de pareceres, de elaboração de projetos, né? Nós estamos trabalhando atualmente aqui junto com o presidente na elaboração de uma minuta para posso adiantar, presidente, uma informação preliminar, uma minuta de um novo código de posturas para o município. Estamos estudando uma legislação que seja atualizada, que seja pertinente para a cidade. Vamos participar da discussão aqui. Fazemos pareceres em todos os projetos de lei que entram na Câmara. Só que esse ano, excepcionalmente, por ser o primeiro ano do mandato, e até ao contrário de outras cidades, até o mês passado, a Câmara não tinha recebido nenhum projeto. Normalmente uma Câmara recebe 30, 40, até 50 projetos por ano. Então não é um trabalho regular em que se tenha uma produção para mostrar todos os meses. É natural, conforme a demanda de projetos, a demanda dos vereadores, isso assim no decorrer do ano. Projetos de lei, sempre estamos disponíveis para ajudar os vereadores em elaborar projetos que sejam da competência do vereador. Inclusive esse projeto que foi votado e aprovado hoje, eu não tenho a prepotência de falar que seja constitucional, que seja inconstitucional. Ou melhor, de taxar um trabalho de um colega que seja absurdamente ilegal, irregular, inconstitucional. Eu defendo, como argumentei e conversei antes com o vereador Geraldo, a legalidade absoluta desse projeto, porque não se está tomando propriedade de ninguém. A apreensão é uma conduta perfeitamente normal de uma administração no exercício do seu poder de polícia. É isso que o projeto trata. Bens abandonados, prejudicando o interesse público, a circulação pública, podem ser apreendidos. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida sobre a legalidade. Em relação a valores, em relação a esse tipo de acusação de falta de efetividade, eu tenho a minha convicção de que eu não apenas estive à disposição dos vereadores, mas
Trabalhei no meu escritório com pesquisas que foram solicitadas, com consultas de secretaria, consultas administrativas que também são feitas sobre atos da presidência, atos da secretaria, contratos e uma série de outras questões. Eu vejo até que essa assessoria, suposta assessoria que foi falada em reunião, não é uma tarefa das mais importantes, dentre essas da assessoria jurídica da Câmara. Por quê? Reunião, basicamente, é processo legislativo, regimento interno, que vem sempre funcionando muito bem, e tem a Secretaria da Câmara tem competência e prerrogativa para orientar a mesa em relação a isso. Então, os problemas que demandam realmente complexidade, que demandam auxílio da assessoria jurídica, são as questões de mérito, de projetos, de pareceres, de auxiliar no trabalho de fiscalização. Esclareço que, nos primeiros meses do ano, se porventura algum vereador tentou contato comigo, não conseguiu, eu sempre estou, mesmo não estando no escritório, estou com o meu celular, fico à disposição de todos, atendi vários que me ligaram por celular quando eu estava viajando, e se eventualmente uma tentativa de contato não foi bem sucedida, e foi um caso excepcional, ocasional, fico sempre à disposição de todos. Como o presidente falou, as 2 visitas por mês ficam na dependência do agendamento pela Câmara. Se eu não fiz essas 2 visitas de todos os meses, foi porque a Câmara não viu, a mesa da Câmara, o presidente não viu essa necessidade, não havia demanda naquele momento para isso. Uma vez que haja essa demanda, e agora nós tivemos até uma reunião com os vereadores e combinamos que, independente até da demanda, nós vamos estar, independentes até de ser chamados, nós vamos estar presentes aqui no mínimo as 2 vezes por mês. E à disposição integralmente no escritório. Certo? Então, eu acho, sinceramente, leviano falar, tá, de mau uso do dinheiro público, de gasto para serviço que não foi prestado, por tudo que poderá vir e por tudo que já foi feito de trabalho nessa Câmara em outras ocasiões. Tá? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar vereadores em reunião com o Ministério Público de Belo Horizonte, inclusive falando em nome dos vereadores, coisa que nem estaria no contrato, mas a pedido. Tivemos a oportunidade de fazer palestras aqui para os vereadores, para ajudar a esclarecimento sobre determinados assuntos. Tá? Projetos complexos que vieram, plano diretor, nós fizemos o possível junto com os vereadores para tentar tornar um plano melhor. Então, é esse o trabalho que a gente se propõe a prestar. Tá? Outra coisa, em relação às colocações sobre valores, sobre concurso público, é bom esclarecer aos senhores vereadores o seguinte: a Câmara, assim como uma prefeitura, ela tem a opção de criar um cargo de assessoria jurídica, comissionado ou efetivo, para ser feito por concurso, ou de contratar um serviço externo. Nenhuma das 2 opções envolve legalidade e ilegalidade. É uma escolha administrativa da mesa da Câmara, que pode ser mudada, pode mudar a mesa, em ter um serviço presente, diário, mas não necessariamente especializado, ou ter um serviço com uma frequência menor, mas que tenha experiência e especialização. Eu entendi, pelo edital de licitação, que a escolha da Câmara passada e ratificada pela atual foi essa segunda opção, ter um serviço especializado. O edital fez uma contagem de pontos por experiência, por capacitação, certo? E em virtude disso, nós nos apresentamos e vencemos. Repito, como eu disse na reunião passada, que, salvo engano, 15 escritórios ou mais solicitaram o edital, tiveram acesso. Então, dizer que não houve publicidade é um argumento falso. O edital ficou disponível aqui na Câmara. Os vereadores, tanto os da legislatura passada quanto os atuais, tomaram conhecimento. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma palestra aqui no mês de dezembro, tá? Onde foi questionado, né, e foi informado que existia uma licitação. Tá? Eu, na época, informei que eu pretendia participar como licitante desse processo,
Tá? E que todos ficaram cientes que o resultado era incerto. Todos foram informados que o resultado era incerto. Ou seja, não havia direcionamento nenhum. O resultado é incerto e, com base na nossa proposta de preço e de experiência, nós veremos o processo. Em relação a valores, não dá para comparar um serviço de consultoria, ainda mais contratado de uma pessoa jurídica, como foi o caso, com um cargo, um concurso público. Um servidor gera, além do salário, encargos de INSS, encargos de férias, 13º, tá? Além da estabilidade, o cargo efetivo, se for o caso. Ou seja, a Câmara não pode substituir aquele servidor concursado caso ele tenha um mau desempenho. Já a consultoria jurídica, a Câmara paga um valor X por mês, não tem mais encargo nenhum. Todos os encargos e impostos são pagos pelo escritório. Não tem 13º, não tem férias, atendimento integral, 12 meses por ano, e não tem encargo de INSS, não tem mais despesa nenhuma além do valor que é pago. É bom que se esclareça isso também, para uma eventual comparação. De qualquer forma, como já foi falado, eu espero que o assunto, em plenário pelo menos, se encerre por aqui, porque a Câmara, com certeza, tem assuntos de mais interesse para a comunidade para tratar. Os assuntos administrativos devem ser tratados, em modo de ver, na esfera administrativa, judicial, se for o caso. Não tenho receio nenhum, se qualquer um quiser encaminhar o processo, fazer consulta ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, tá? Da minha parte, da minha empresa, não tenho receio nenhum quanto a isso. Tá? E é lá que deve ser tratado esse assunto. Acho que a Câmara deve se ocupar dos assuntos que realmente interessam para a comunidade. E, em relação aos senhores vereadores, eu conto com o senso de justiça de vocês, né, para perceber que é um contrato legítimo, tá, que uma denúncia foi formulada sem fundamentação, sem provas, e uma denúncia não é culpa, uma denúncia não é fato. Por consequência, a denúncia em si não há de gerar consequências, como foi pedido na semana passada, de suspensão, de rescisão de contrato, de contratação de um terceiro advogado. Tá? Eu estou à disposição, como sempre estive. Os senhores podem conversar com qualquer vereador da legislatura passada para se informarem sobre o tipo de trabalho que nós fazíamos. Continuo à disposição e espero poder colaborar o máximo possível com os senhores durante a legislatura e com a cidade também. Então, eu agradeço e boa noite. Na sequência, a secretária da Câmara, a senhora Lourdes Lopes, também se pronunciou a respeito do processo licitatório. Boa noite a todos. Meu nome é Lourdes. Eu sou funcionária pública concursada e secretária desta casa desde 27 de outubro de 2007. Eu, como a maioria dos senhores, acredito que a maioria dos senhores ainda está por entender o que está acontecendo nesta Câmara, no que diz respeito a todo esse alvoroço criado em torno do processo de licitação para a contratação da nossa assessoria jurídica. Eu acredito que muitos dos vereadores aqui ainda não entenderam muito bem por que tudo isso. Eu digo isso porque eu vou relatar em breves palavras o que eu tenho presenciado até o momento. Durante as minhas férias, o vereador Simão Medeiros solicitou à secretaria cópia do processo de gestão. Devo ressaltar que o vereador Simão Medeiros é o presidente da comissão de licitação de 2013 e, portanto, e também tesoureiro dessa casa. Segundo eu soube, ainda nas minhas férias, estavam acontecendo aqui reuniões a portas fechadas entre o vereador Dimon e o denunciante, fato que eu pude presenciar assim que cheguei. Belo dia, estou eu num supermercado, quando uma pessoa chega e me diz assim: olha, Lourdes, estão
vão fazer uma denúncia com relação ao processo de licitação. Eu não levei, nem dei crédito para esse comentário, porque eu disse para a pessoa, é impossível ter e ainda citou o nome do vereador Dimon. Eu falei, é impossível ele fazer essa denúncia, até porque ele faz parte da comissão de licitação, ele está a parte de todo o processo. Então, entendi até naquele momento que estaria havendo um comentário, uma bobagem para que começasse uma indisposição entre a secretaria e os vereadores. Eu falei para a pessoa, olha, se existe uma irregularidade, que essa pessoa apresente leve o processo ao Ministério Público. A pessoa insistiu, falou, não, vai haver, eu falei, não existe nada de errado com esse processo. Não, existe sim, você vai, tem pega, ainda usou esse termo, tem uma pega para essa denúncia. Eu falei, bom, se existe uma pega para essa denúncia, nada mais justo que levá-lo diretamente ao Ministério Público. Sem dúvida. E quem conhece o meu trabalho aqui na Câmara, sabe que eu sou a maior incentivadora da participação da população, tanto nas ações como na fiscalização da administração pública, porque isso é cidadania. Nada mais a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos da presente sessão.